para comandar as boas-vindas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos fazendo o segundo evento presencial do IBF pós-pandemia. A gente fez o Queijos e Vinhos e hoje estamos fazendo um encontro de negócios. E é muito bom a gente poder estar aqui, encontrar todos. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos aí a presença e a participação de todos. Nesse encontro de finanças, hoje nós temos a ilustre presença do nosso secretário da Fazenda, do Estado de Minas Gerais, o senhor Gustavo Barbosa, que vai apresentar para a gente, né, a palestra Recuperando o Caixa do Estado de Minas Gerais, um case de gestão responsável. Né, num mundo volátil, com guerra, e agora com eleição, e também redução de ICMS, combustível, energia, telecomunicação, tem plano de recuperação para ver se sai ou se não sai, então é um assunto bastante pertinente para a gente estar discutindo e evoluindo. E para compor a nossa mesa, nós vamos chamar o Júlio Damião, que é o presidente executivo do IBF, ou seja, o vice-presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, e o nosso secretário palestrante, Gustavo Barbosa. A gente gostaria de registrar a presença de membros da diretoria do BDMG, que hoje estão aí com a gente, autoridades do Secretariado do Estado, e todos aqueles que nos honram com sua presença, os associados do IBF, diretores, né, e todos os convidados e autoridades. A gente vai começar ouvindo o Júlio, que vai falar para a gente como o presidente do IBF, e, na sequência, vamos ouvir a palestra. Por favor, Júlio. Deixa eu falar boa noite a todos. Primeiro, hoje é um dia muito especial, porque é o primeiro evento que nós fazemos dessa forma presencialmente em 2 anos. Né? Nós fizemos o Queijos e Vinhos, que foi uma confraternização para começar o segundo semestre, e estamos fazendo esse agora, e agora a gente começa efetivamente a fazer. E, nesse período da pandemia, nós descobrimos, né, muitas coisas interessantes, e eu fiquei muito feliz de esse evento ser o primeiro com o secretário Gustavo, porque é o seguinte, em janeiro de 2020, ele fez uma palestra para a gente na FIENG. Logo depois aconteceram 2 eventos. Aquela chuva que vocês lembram, e depois veio a pandemia. E na pandemia, nós descobrimos o tanto que o Estado é importante. Né? E não é um Estado liberal nem conservador, mas é um Estado responsável. E o Gustavo veio fazendo esse papel muito importante com o Estado de Minas. Né? Então, quando você tem crise de Black Monday de 1987, crise de 2000 da internet, crise de 2008 do subprime, Covid, é que a gente entende o tanto que um Estado responsável é importante. E isso tem tudo a ver com finanças. Né? Também o BDMG, grande parceiro de Minas, muitas pessoas aqui, tem muitos investimentos com o BDMG. Então, assim, e o secretário Gustavo fez um papel extremamente importante. Então, estou muito feliz, porque eu considero que o evento de hoje é um complemento de janeiro de 2020. Né? Então, tem os desafios que o Salera colocou aqui, mas eu já posso afirmar para vocês, indiferente do resultado das eleições, que o seu caso é um case. E ele deve ser padronizado, estudado, porque a responsabilidade é muito importante. E eu estava falando com ele aqui, eu quero dividir com vocês. O governador e o Gustavo, eles têm uma postura que me agrada muito, que é, não vamos fazer porque não temos dinheiro. Essa transparência, para a gente que cuida do dinheiro e que faz o planejamento, ela é fundamental. Né? Então, a previsibilidade, tudo, principalmente nesse mundo volátil que o Salera falou, então, esse tipo de postura dá uma segurança muito grande para a gente. E isso se reflete muito nos investimentos que vieram para Minas, né? Que, em tese, os investidores olham para o Estado com potencial, mas também olham com relação à transparência, com relação às contas,
com relação a se tem um ambiente competitivo para colocar as empresas aqui, e é isso que está acontecendo, as empresas estão vindo. Então, quero dar as boas-vindas para você, o BDMG, as boas-vindas para vocês. Nosso presidente resolveu baixar de helicóptero e moto aqui hoje, né? Mas eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu acho que quem está aqui vai ter um momento especial e um momento único com o secretário da Fazenda do Estado de Minas. Muito obrigado. Nós agradecemos as empresas parceiras do IBEF, né, que sempre nos honram na confiança aí dos trabalhos do IBEF, as empresas Atrio Investimento, Banco ABC Brasil, BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbra, Chaves e Batistas Advogados, Deloitte, Jornal Diário do Comércio, Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, Freitas Ferraz Advogados, Gaia Silva Gaede Advogados, Krypton BPO, Invest Smart, Mercado Comum, Comunicação e Publicações Limitada, Microcity, Moura Tavares Figueiredo, Moreira e Campos Advogados, PwC, Cicobi e Solution Gestão de Seguros. São as nossas empresas colaboradoras para que a gente consiga fazer esses eventos. Nosso muito obrigado aí pela parceria. Então, agora nós vamos convidar, né, o nosso palestrante, o Gustavo, para falar sobre recuperando o Caixa do Estado de Minas Gerais, um case de gestão responsável. Secretário do Estado de Minas Gerais, que também ocupa a presidência do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e Conselho Fiscal do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. O nosso secretário é formado em Contabilidade, com MBA em Gestão Executiva em Fundos de Pensão, e antes de assumir a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, atuou como vice-presidente e presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, e também foi secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz de saber que ele é mineiro, porque a minerada aqui fala assim, não, nós estamos importando um carioca, mas que bom, então, que é importante divulgar que voltou para a nossa terra, né? Então, por favor, secretário, a sua palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao IBEF, na figura do Júlio, pelo convite. Eu, lá em 2020, falei que me sinto muito honrado em participar do IBEF, primeiro pela instituição, né, o que ela representa. E lá em 2020 eu falei, me sinto muito honrado porque o meu irmão, que foi CFO da Vale, recebeu o Prêmio Equilibrista do Ano lá do IBEF, do Rio de Janeiro, né, que já nos deixou, infelizmente, mas, enfim, então eu me sinto honrado. Um pouco nervoso, né? Primeiro, agradecer a presença de todos, né, mas agradecer, um pouco nervoso, que minha irmã caçula está aqui hoje vendo a minha fala, né, então a gente sempre fica um pouco mais nervoso por causa disso. Mas, enfim, agradecer um pouco tudo que foi falado. Eu vou resumir uma coisa. O Júlio já até falou muito do que é a palestra. A gente não tem que inventar, né? Você não tem que inventar. Você já tem as coisas aí para serem feitas. É só fazer. Só que, para fazer, você tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar demais. E é isso. Não existe segredo. Tudo que está aí, não tem, tudo é by the book mesmo, é fazer aquilo que está lá escrito. Não existe nada demais. Não existe nenhuma situação anômala que foi feita aqui em Minas. Nada. Não houve nada. Só aquilo que é falado para se fazer quando se busca uma gestão adequada. Só isso. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Eu vou passar tem muita foto,
Então, fique tranquila, tem muito slide, mas é muita foto e tudo, é só para ficar bonitinha a apresentação. Desenvolvimento da economia mineira, né? Um dos pilares que o governador, logo quando ele assumiu, ele colocou como objetivo a possibilidade de gerar segurança jurídica para os investidores. O governador é uma pessoa que tem uma história na iniciativa privada, uma história de sucesso na iniciativa privada, e ele falou, olha, eu por exemplo, vejo na sua área, simplificação tributária. É inacreditável o que um empresário tem que fazer para atender o fisco estadual, o fisco federal, mas, no caso nosso, o fisco estadual. Né? Então, simplificação tributária, segurança jurídica. Né? A pessoa vira aqui e fala, eu sei o que estamos fazendo. Eu estou aqui com 2 superintendentes da área de tributos nossa. É ir lá, conversar. Então, o investidor gosta disso, ele quer saber aquilo que o fisco pensa. Né? Ele quer tirar as dúvidas, isso é necessário. Para isso, você tem que trabalhar, mais uma vez. Você tem que receber essas pessoas. Então, o ano passado, 2021, a gente fez 534 reuniões com os investidores. No ano de 2019 até 2022, primeiro semestre, mais de 2.000 reuniões com investidores. Então, esse é um primeiro ponto importante. Você está cara a cara com a pessoa que está lá operando, o cara que quer investir, o cara que quer manter a sua posição em Minas. Então, ele tem que estar ali, ter segurança jurídica. E isso se reflete no que a gente vê. Protocolos de intenções, né? As pessoas com interesse em assinar protocolos, investir no Estado de Minas. É que 236 bilhões já está defasado, é mais de 260 bilhões de reais. Mas é como eu peguei só do primeiro semestre, então 236 bilhões de reais. Isso for mesmo, os 500 mil empregos gerados direto e indiretamente não quer dizer que foram desses 236, até porque desses 236 nem tudo foi executado. E a gente está fazendo, os investidores estão executando isso. Mas essa questão da pessoa entender que o Estado ali é um parceiro, está querendo ajudar, ele começa a investir, ele começa a pensar lá na frente, e aí Minas tem se destacado e gerou, nesses 3 anos, tem 500 mil de empregos. E aí uma coisa que eu achei muito importante, nós precisávamos conhecer esse investidor, esse contribuinte, o que ele quer, qual é a percepção que ele tem do Estado de Minas. A gente achava sempre, né, eu brincava com o Léo está ali, Leônidas estão ali, superintendentes, falava assim, não, venha, vocês não é com vocês, não, eles querem por causa dos incentivos fiscais que tem aqui em Minas, não quer saber. E aí, nessa percepção, nessa pesquisa de percepção, a gente viu que, bem na frente dos incentivos fiscais, que está ali em 7º ou 8º lugar, ele tem algumas coisas importantes que ele enxerga como fundamental para investir no Estado. Conhecimento técnico da equipe da CEF, interesse em atender, ter empresa no Estado, disponibilidade para reuniões, transparência no processo, clareza do tratamento tributário, segurança jurídica, assertividade. Isso está na frente de uma coisa extremamente objetiva, que é qual é o incentivo fiscal. Então, mais uma vez, entender o contribuinte, entender o investidor. Isso dá segurança para buscar, para atrair novos investimentos. Óbvio, o incentivo fiscal tem o seu peso, é óbvio. Fizemos, então, essa pesquisa, né? Buscamos o NPS da CEF. E aí, a pergunta é, você, empresa, recomendaria o Estado de Minas Gerais? É a pergunta tradicional que você tem nesse tipo de pesquisa. E, no nosso caso, a gente deu um número de 70%, ou seja, 70%, que é um número que indica qualidade, ou seja, nós temos um trabalho de qualidade. E com a meta de chegarmos na excelência, que é acima de 75%. Gente, para um Estado, a gente estudou, para um Estado, isso a gente não viu, claro, né, não sabemos de todas as pesquisas, mas para um Estado ter esse nível de qualidade, 70 na sua nota do NPS, realmente é uma coisa bastante importante. E aqui, mais uma vez, né, o que foi frisado pelos quem foi pesquisado,
competência técnica, eu estou sem conseguir ler, mas, enfim, trato agradável, enfim, aquilo tudo que já foi falado no início. Bom, outro ponto que a gente fala, que é um mantra também na Fazenda, é a justiça tributária, ou seja, todos têm que ser tratados iguais, todos. Eles têm que ter o mesmo tratamento. Eu não posso tratar igual um sonegador fiscal com quem paga os seus tributos. Isso é um absurdo. Você ter... o cara está nitidamente levando uma vantagem em cima de quem está fazendo a coisa certa. Então, a nossa visão é que tem que ter um tratamento igualitário. Não, aliás, desculpa, não pode ter um tratamento igualitário. Aquele que sonega não pode ter o mesmo tratamento de quem não sonega. Então, estamos criando ferramentas para isso. Divisa Tributária Segura é um programa que a gente tem, que já está sendo implantado, já está em alguns pontos, já existem, que eu capto as imagens dos veículos de transporte, trago para o meu sistema e identifico se aquela carga está efetivamente colocada no sistema. Então, isso é um aliado ao combate à concorrência, que a gente chama de concorrência desleal, e recuperação de receita do Estado, uma vez que, a partir do momento da apreensão, as pessoas que pensavam em fazer isso em outras situações começam a ter reações, vamos dizer assim, ficariam mais preocupadas com isso. Então, fizemos convênios com o Departamento de Estrada de Rodagem de Minas, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar está com a gente nesse processo. Enfim, a gente entende isso como importante num combate à concorrência desleal. Então, outras questões, as famosas batidas, enfim, nós temos uma área, a SUFIS, a área de fiscalização, que trata de buscar operações fiscais contra o crime de sonegação fiscal. Então, fizemos 177 operações nesse período. Dessas, 43 vieram em conjunto dentro do CIRA. CIRA é um comitê interinstitucional, que é Ministério Público, Secretaria de Fazenda, Polícia Civil, Polícia Militar, em que você combate esse tipo de crime, e muitas vezes de crime organizado. O crime organizado se instala muito nesse processo, então a gente busca isso, mais uma vez, buscar combater a concorrência desleal. Aqui os números da Fazenda, assim, isso dá a dimensão, não vou colocar porque é muito grande, assim, isso para a gente ter a dimensão do que a Fazenda é em termos de atividade diária. A Fazenda não para um segundo, não existe possibilidade. Toda hora estou emitindo uma nota fiscal. 2 horas da manhã eu estou enchendo um tanque de gasolina, 3 horas da manhã eu vou numa farmácia. Então, é sábado e domingo. Então, esses são os números. Nós, inclusive, temos uma tecnologia, uma TI, separada da Prodenge, ela é separada, porque ela é específica da Fazenda. A gente entende que isso é a forma mais adequada de tratar. Hoje, a Fazenda ela é muito mais uma TI do que propriamente as outras operações. A TI é fundamental, não existe uma operação fazendária sem TI. No caso da simplificação tributária, tivemos as desobrigações, fizemos um trabalho forte de simplificação tributária, então, a geração virtual da EFD, tivemos a desobrigação, a dispensa da MEF, que dava um trabalho danado para os contribuintes, a DAP também, enfim, isso tudo buscou, a DAP ainda não foi 100%, mas já alcançou 8.320 contribuintes. Isso tudo traz alívio, isso dispensa hora de trabalho para focar em outras coisas, no business da empresa. A gente entende que isso ajuda e muito a empresa. Autorregularização, ou seja, você já tem a possibilidade de identificar a regularização, algum problema seu de uma regularização com um tributo, com fisco estadual, e você pode fazer isso via site mesmo, você já consegue fazer, é uma operação que você faz no site da Fazenda. Isso traz menos multa para o próprio, porque a autorregularização, o cara assume que ele estava errado, então ele não tem a multa, ele consegue fazer isso por meio do site da Fazenda, então é menos multa e menos litígio para a Fazenda. Então é importante para as duas partes. Nota fiscal avulsa, isso daqui é uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso disso daí. Isso é muito focado no micro e pequeno agricultor, aquele que tem, imagina antes, o cara tinha que, ele está com gado num caminhão, ele tinha que emitir a nota fiscal, um DAI, pagar, e só depois, um DAI, um documento de arrecadação,
só depois que ele poderia levar a mercadoria. Agora não. Ele pode fazer emissão pela internet, fiscal pela internet, ele tem essa capacidade, ele tem até 5 dias, se eu não me engano, né, Léo? 10 dias para pagar o DAE, ou seja, ele está com um produto perecível. Imagina, eu estou com um produto perecível, eu tenho que ir numa administração fazendária, um banco, eu tenho que pagar. Não, agora ele tem 10 dias para pagar isso daqui. Ah, mas eu estou offline, não tem problema. Ele pode fazer offline também e depois regulariza. Isso facilitou a vida de quase 1 milhão de micro e pequenos agricultores no estado de Minas Gerais. Quase 1 milhão de micro e pequenos agricultores. Nota fiscal fácil, enfim. Bom, foram muitas coisas que foram importantes, daí fundamental, o cadastro prévio realizado, que às vezes facilita a vida de todo mundo, essa questão. Né? Tratamento tributário setorial. Né? Você tem os tratamentos tributários setoriais, né? E aí a gente já fez 11 atividades que já são feitas de forma automatizada. Uma coisa que demorava meses para conceder um tratamento tributário setorial, hoje, poucas horas, né, Léo? Pouquíssimas. Rapidamente, isso. Então, 11 segmentos econômicos já estão contemplados com isso. A gente vai cada vez mais trazer isso. Isso daí, mais uma vez, na linha de simplificação, facilitar a vida do contribuinte. O EPTA, esse EPTA ganhou um prêmio de inovação com relação ao processo em si, né? Eliminação de documento físico, maior sigilo e segurança na inclusão de dados, controle e automação dos fluxos de trabalho, acesso pela internet, quer dizer, tudo facilitado, a vida mudou nesse sentido do processo EPTA. Né? Aí, como eu falei, segundo lugar no prêmio de Nova Minas. Educação fiscal. Hoje você tem a capacidade de um app que está no Android e iOS, você tem a capacidade, é de graça, você importa e você tem a capacidade de enxergar onde o combustível está mais barato na sua redondeza. Olha, está no raio de 3, 4, 5, 10 quilômetros, onde o combustível está mais barato. Né? E é uma coisa assim, a gente transformou o dado em informação. A gente tem as notas fiscais do consumidor com a gente. O que a gente fez? Transformou isso em informação. Então, aí o cara fala, não, onde eu quero colocar gasolina? Aonde? Na minha região, no raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, isso para o estado de Minas Gerais, óbvio, onde eu consigo arranjar a gasolina mais barata, o álcool mais barato, o diesel mais barato. Então, eu tenho essa informação desse app, né? Como eu falei, monitoramento é feito automaticamente, eu tenho uma renovação dessa informação a cada 12 horas, então é bem atualizado, é uma coisa bem prática. Né? Ainda você tem um perfil de gasto, como é que ele vem gastando isso daí. Por enquanto, é só para combustíveis, mas a gente vai futuramente trazer para medicamentos, também, que é possível fazer, e vamos trazer também para produtos da cesta básica, isso já para 2023. Mas é bem legal esse aplicativo, é muito útil mesmo, eu tenho, é bem interessante. Se bem que depois que mandaram reduzir a alíquota de ICMS, né, destruíram um pouco o Estado com isso, mas, bom, paciência. Né? Bom, por último, não, mas, enfim, ainda, esse talvez seja o mais estrutural dos processos, é a revisão do nosso RICMS, né, o regulamento de ICMS. É um manual, vamos dizer assim, que tem 20 anos, ou seja, ele tem uma defasagem absurda quanto à realidade hoje. Então, nós estamos revisando agora, vamos entregar ele até outubro, a gente entrega a revisão com relação a normas, né, padronização, sistematizar texto, enfim. Gente, é um calhamaço de quase 1000 folhas. É uma coisa impressionante esse relatório. Então, a primeira etapa do processo é essa, a segunda etapa a gente entrega em junho do ano que vem, aí já entra no mérito do regulamento, né? Nesse aí a gente vai ter a parceria da sociedade civil, no sentido de trazer, igual a gente fez com a simplificação tributária, FIENG, CRC, enfim, todos os atores que estão envolvidos nesse processo de ICMS. É um tributo extremamente fácil, né, gente? Eu não conheço ICMS, é difícil pra caramba ICMS. Enfim, e aí, por último, a revisão da legislação infrarregulamentar, isso a gente entrega em até outubro de 23, ou seja, isso vai mudar drasticamente a relação do Estado com os contribuintes no que tange ao ICMS. Mas é drástico essa mudança, e sem uma necessidade de uma lei.
Claro que nós aqui em Minas somos favoráveis à reforma tributária, tá? Só deixar claro, fomos fomentadores da reforma tributária no âmbito do CONFAS, infelizmente não teve sucesso no Congresso Nacional. Mas, enfim, a gente não desiste, porque isso é muito importante, a gente entende que é muito importante. Bom, agora eu vou partir para as contas do Estado. Eu não sei se eu estou indo rápido, eu estou preocupado com o horário, enfim, mas contas do Estado, principais ações, 2019 2022, passivos de 2019 equacionados, ou seja, quando você chega na cadeira, eu falo, o Fábio me corrigiu outro dia, eu pensei que a gente tinha 113 milhões no caixa, quanto que a gente tinha? Quanto? 87 milhões dia 1º de janeiro de 2019, né? Devendo 200 milhões e uma folha no dia 3 dias depois de 3 bilhões e meio de reais, né? Então, eu sempre brinco que foi bem tranquilo. E fora isso, tinha esses passivos. Então, precatórios, não, estava atrasado 3 anos, só isso. Saques depósitos judiciais, 7 bilhões. Salário e 13º atrasado, mais 7, somando os dois, né? Impostos federais, quase 1 bilhão. Repasse aos municípios, essa é uma graça, 7 bilhões, é bonito. Esse daí a gente liquidou agora em abril desse ano. E consignado de servidores, também outra situação bastante interessante. O Estado se apropriava dos recursos dos servidores e não repassava às instituições financeiras, né? 300 mil servidores tiveram seu nome escrito no CADIM lá, por causa dessa brincadeira que o governo passado fez. Ainda principais ações, reestruturação administrativa em 2019, o próprio governador saiu de 22 secretarias para 13 secretarias de Estado. Retomada, aí no caso da Fazenda, uma peça, eu acho que não tem nenhum aqui, nenhum executivo de finanças que não faz o seu planejamento estratégico, né? Isso não existe. Aliás, ninguém que é minimamente responsável não faz. Não existia. Não existia. Então, retomado o planejamento estratégico de 2019, uma fundamental para as contas do Estado, a gente vai mostrar isso, reforma previdenciária aprovada em 2020 aqui, e colocar, para quem não está no Estado, não tem a dimensão exata do que é esse salário de 13º em dia, né? Primeiro, é uma população de 630 mil famílias que tiveram seus salários voltando a receber de forma normal. 630 mil famílias, entre ativos, inativos e pensionistas. Mas fora o que isso gera, eu lembro que no dia... Foi em agosto, foi de julho para agosto do ano passado, que a gente colocou o salário em dia. No dia 8 ou 9 de agosto era o Dia dos Pais. E aí o Marcelo, que é o presidente da CDL, ele chegou para mim, Gustavo, você acabou de botar 900 milhões de reais na economia de Belo Horizonte, em função de colocar o salário em dia. 900 milhões de reais para o Dia dos Pais. Então, ele tem uma dimensão que ela não é só botar o salário em dia, ela tem várias outras dimensões, e isso foi muito importante. Fora que é digno, né? Receber o salário em dia é digno, é no mínimo digno. Aprimoramento de fluxo de caixa, eu lembro que em 2020 eu falei isso, quando eu recebi, eu pedi o fluxo de caixa, me deram uma folha A4, sério, uma folha A4, assim, esse é o fluxo de caixa para os próximos 12 meses. Claro que no primeiro dia já furou. Além de ser uma folha A4, ele estava completamente furado. E aí você começa a organizar o caixa, né? Fala, como o Júlio colocou, saúde, você, apesar de ter isso constitucional, você não tem dinheiro, você só tem isso, tá? Todo mês você não pode fazer plano mais do que isso. Educação, segurança, fazenda, planejamento, todo mundo. Você tem a sua cota financeira, passou da sua cota financeira, não dá. Não tem dinheiro para isso. Então, se vira com o que você tem. Mas todos os secretários falam assim, não tem problema, pelo menos você tem o planejamento. Eu sei o quanto eu vou receber o mês que vem, e o outro mês, e o outro mês. Então, você se adequa a essa situação. É isso que foi isso. É simples, né? Mas não era feito. Fluxo de caixa desenhado para os próximos 9 anos. Né? Como eu falei, eu tinha uma folha A4, agora a gente tem em sistema um fluxo de caixa desenhado em 9 anos, que a gente sabe, obviamente, com premissas, com tudo que vocês conhecem, que é o fluxo de caixa, mas para os próximos 9 anos a gente sabe. Eu variei alguma situação, eu tenho capacidade de chegar no fluxo de caixa e falar, isso daqui vai impactar nisso, nisso, nisso. Né?
Redução de ICMS, eu vou chorar todo dia sobre isso, tá, gente? Isso daí eu vou... Redução de ICMS, vai impactar nisso no fluxo de caixa. Análise de risco e gestão da dívida pública, né? Isso foi o Fábio lá, o subsecretário de Tesouro, a gente trouxe esse conceito. Imagina vocês deverem 152 bilhões de reais, desses 152 bilhões, algo como quase 30 bilhões em moeda estrangeira, 100 bilhões em índice de inflação, mais uns 15 bilhões em pré-fixado, e você não sabe que comportamento que você vai ter mês que vem, no outro. Ah, mas você não paga dívida. A questão não é essa. Eu não estou pagando a dívida agora por uma casualidade. Eu tenho um juiz no Supremo Tribunal Federal que falou assim, você não paga agora, mas você vai ter que pagar. E essa flutuação, você precisa acompanhar. A gente teve um mês de... Quando o dólar deu aquele pico em 20, foi em 20, de um mês para o outro, a dívida em moeda estrangeira saltou 3 bilhões de reais. É uma folha. Uma folha. Ela saltou 3 bilhões. Mas ninguém sabia que isso acontecia, né? Governança das estatais, a gente trabalhou fortemente nisso. O Léo está aqui, da CEMIG, fala que eu perturbo mesmo, ainda sou presidente lá do Conselho Fiscal, né, Léo? A gente perturba, e tem uma área que é a minha formação, que é a área de pós-emprego. Eu falei, Léo, dá uma olhada no pós-emprego lá da CEMIG. No sentido de ver, porque isso, na realidade, o desequilíbrio desse processo, e o Léo sabe muito bem disso, o Léo é craque, é o CFO lá da CEMIG, conhece muito o que é isso. O desequilíbrio, quem paga é a sociedade. É menos dividendo para o Estado, é menos investimento para, por exemplo, a área rural, que ainda era monofásica, ainda é, né, Léo? Monofásica, na grande maioria é monofásica. Então, se você liga 2 chuveiros no negócio, o cara lá, o agricultor, precisa de um motor para bombear água para o negócio. Não, ele não consegue. Então, um dos projetos, vocês vão ver aqui, a gente trouxe aqui a visão da nova gestão da CEMIG, o maior programa de investimento da CEMIG, agora de 22, 25. Maior programa, 21, 25. Maior transparência nas ações de tesouro. Então, você tem o portal das estatais. O que as estatais estão fazendo? Quais os resultados? Né? Os planos de previdência complementares estatais, que são complexos, muito mais complexos, para variar, do que a iniciativa privada. Dívida pública. Então, tudo isso, dívida pública, a gente fez um relatório mensal, existe um relatório mensal, com todas essas flutuações, com todos os impactos, enfim, tudo que quiser saber sobre a maior dívida do Estado está lá. Outra ação, alienação de ativos. Ativos imobiliários, né? O governador tem como visão a desimobilização do Estado, né? A alienação de ativos que o Estado não é, por exemplo, uma imobiliária, apesar de termos 10 mil imóveis, não somos uma imobiliária. Então, aqueles imóveis que não são afetados, ou seja, um hospital, uma escola e tudo, para que o Estado tem? Vamos vender. E, enfim, é um trabalho difícil, exige persistência, resiliência, mas a gente tem conseguido bons resultados. É óbvio que isso não mexe muito no caixa, mas isso é mais você tirar a energia gasta no processo de administração do imóvel do que propriamente o recurso vindo para você. Aqui, o ano passado, foi uma negociação bastante exitosa com relação à venda da folha. O Estado tem esse ativo, é um ativo que os bancos pagam, eles compram a folha de pagamento dos servidores, então, eles... há um leilão, eles bidam lá no leilão para ver qual que para levar a folha. Como eu falei, são 630 mil servidores que recebem pelo Estado. Só para vocês terem uma ideia, a questão da regularização do salário, ela foi tão importante, Fábio, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente começou a negociar, era 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Aí o salário foi começando a ficar cada vez mais em dia, e aí ficou em dia, foi para 2 bilhões 420 milhões. Então, até isso, você tem um efeito colateral, né? O banco, e no caso é o Itaú, ele acreditou, olha, o Estado está começando a ficar responsável. Então, eu vou pagar mais, porque eu entendo que eu vou ter um retorno ali, eu tenho um salário fixo, eu tenho uma situação em que é estável, então eu tenho uma capacidade de pagar mais por esse ativo. Foi a maior transação nominal até hoje
de venda de folha. Foi essa que a gente fez aqui em Minas Gerais. Bom, aqui outro que eu acho que foi bem legal, em 2019, a gente pediu para o BID fazer uma avaliação da gestão fazendária, né? A gente entendia que o BID poderia nos auxiliar a fazer porque realmente o negócio estava difícil. Algumas situações muito mais claras, definidas, mas a gente enxergava que o BID poderia nos ajudar num planejamento estratégico, ou seja, eles têm uma análise de gestão fazendária, e vocês vão ver em 3 pilares, e a gente entendeu que ali poderia ser um rumo para o nosso planejamento estratégico. Foi o que a gente fez. Chamamos o BID, ele fez uma análise, né, em 3 dimensões. A gente estava ali, estava até razoável, não estava ruim, estava razoável. E aí agora a gente chamou o BID de novo, em 2022, para ver o resultado disso. E aí a gente tem aí os avanços que foram colocados no eixo gestão fazendária e transparência fiscal. Vocês não vão ler, nem eu, porque eu não estou conseguindo ler direito, mas assim, ali eles falaram, planejamento estratégico da fazenda, modelo de governança, isso foi um avanço, não existia, tá? Isso tudo foram os avanços. Diretrizes para a transformação digital, gestão de comunicação, implantação de metodologia de gestão de risco, gestão por competência, questão de TI, custos de TI. Gente, alguém já viu custo em Estado? Eu também não vi, porque não existe, ninguém consegue fazer custo de Estado. E a gente estava conseguindo, pelo menos em TI, fazer esse processo. Modelo sistematizado de compras e percepção da sociedade em frente ao portal de transparência nosso. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é administração tributária e contencioso fiscal. Nesse caso, visão integrada da administração tributária, foco na liquidez. Eu, como tive o privilégio de administrar 2 secretarias de fazenda, a gente vê a diferença de um e outro quando se tem essa questão de foco e liquidez. O que quer dizer isso? Por exemplo, no Rio, a performance, a meta era dada pela multa. Então, o auditor, muitas vezes, multava sem preocupação com a consistência da multa. A fazenda aqui em Minas faz diferente. Ela não é pela multa, é pela execução da multa, pelo pagamento da multa, ou seja, o que é a liquidez, o que ela gerou liquidez. Porque aí você evita aquelas multas absurdas, porque o cara está fazendo só para cumprir meta. Não, pela efetividade, se a multa é correta ou não, é que ele recebe a sua produtividade. Né? A área de prospecção que utiliza ferramentas tecnológicas, tratar de indícios e otimizar continuamente o controle fiscal, controle de qualidade de custos de infração, desenvolvimento de malhas, acompanhar as decisões de matérias tributárias no âmbito judicial e definir estratégias do fisco, fundamental, e sistema informatizado que automatiza todas as etapas do processo tributário. Ainda no terceiro eixo, administração financeira e gasto público, uso efetivo de painéis de informações. Né? A área ali do Tesouro, ali do FAMB, ela desenvolveu vários painéis com informações atualizadas com relação a toda a situação do Estado. Política fiscal, como eu falei, estatais, enfim, uma transparência total com relação ao que onde o Estado está. Né? Comitê de Finanças, que é um comitê que são 4 secretários, eu, Planejamento, Secretaria-Geral e Secretaria de Governo, quer dizer, é uma análise que tem que ser feita, porque ela não basta só uma análise crua e financeira, né? Porque, claro, se for depender só da minha análise, é não, não, não e não. Mas existe todo um contexto de um processo, a gente é um ente político, tem que fazer isso, não tem como, enfim, mas de forma criteriosa. A implantação do orçamento base zero, um avanço na administração pública, né? Isso é comum na administração privada, mas na administração pública a gente avançou. Hoje a Fazenda, várias secretarias já estão dentro do orçamento base zero. Integração de Secretaria de Fazenda e Planejamento. Eu vou falar para vocês que quando há um embate entre essas 2 secretarias, é a pior situação para o Estado, porque o orçamento não pode viver descasado do financeiro, isso não pode. Se você tem essa falta de aproximação, é um desastre, que é o que aconteceu aqui. O orçamento tem uma vida independente com o financeiro, e aí você vai gerar o que a gente chamou de resta a pagar, vai estar aqui falando,
resta pagar de forma gigantesca para o Estado. Então, é fundamental que isso ocorra. Entendimento conceitual dos temas prioritários. Então, nesse caso, em 2019, né, nós tínhamos o máximo, a nota é 6, nós saímos no eixo 1, 3,17 para 5,17, no eixo 2, de 4,55 para 5,17, e no eixo 3, de 3,33 para 4,80. É uma evolução bastante relevante, lembrando que a nota máxima é 6. Eu posso afirmar hoje, claro, puxando sardinha para a gente, que hoje a gestão fazendária do Estado de Minas é a melhor gestão fazendária do país, né, em termos de gestão fazendária, por reconhecimento do BID. Tá? Então, é bem interessante. Existe esse próximo quadro, que eu vou falar só do contencioso fiscal, a gente tem um destaque para a parte de administração tributária e contencioso fiscal, em que o Estado está ali destacado, 4,50. O Estado tem mais próximo é 3,7, 3,8. Então, isso mostra que, realmente, a administração fazendária em Minas ela está num caminho certo, que o próprio BID está reconhecendo isso. E o que isso traz? Resultados, né, gente? Tivemos uma arrecadação de ICMS acima da média nacional, acima da variação do PIB do Brasil e acima da variação do PIB de Minas Gerais. Houve aumento de impostos? Não houve aumento de impostos. Pelo contrário, nesse próximo gráfico, a gente vê que a taxa efetiva de impostos, né, que é a alíquota média, que é a receita de ICMS sobre a base de cálculo, ela reduziu. Ela reduziu nos últimos 3 anos. Então, o Estado não aumentou os impostos. O que ele aumentou foi a eficiência na arrecadação. Nós tivemos um aumento de 37,9% da receita tributária sem aumento de carga tributária. Pelo contrário, ali mostra que a taxa efetiva de arrecadação nossa caiu. O que é isso? Aumentar a base, a atração de investimento é muito importante nisso, e trabalhos de efetividade no combate à sonegação. Aqui, dentro de despesas e receitas, né, a gente fez 2 quadriênios, o primeiro de 2014 a 2018, e o segundo de 2018 a 2022, e aí a gente mostra, eu não estou conseguindo, mas enfim, aqui. O cinza é o quadriênio 2014 a 2018. Então, a despesa com o pessoal ativo, ela teve um crescimento, à época, 27,7%. Trazendo tudo para a mesma base de tempo, a despesa pessoal do quadriênio de 18,22% foi 25%. A de despesa com inativos foi de 55%, agora, nesse outro quadriênio, 31%. A despesa pessoal total, 38,9% no quadriênio anterior, e nesse quadriênio, 27,7%. E em termos de despesas totais, 36,4% para 9% aproximadamente, despesas totais. Essa régua aqui, gente, é PIB e IPCA. Então, a gente vê um crescimento da despesa completamente descolado da realidade do Estado. Completamente descolado. Por parte da receita, a gente tem o contrário. Né? Nas receitas, a gente tem um comportamento superior, no quadriênio, agora 2014, 2018 e 2022, e aqui as receitas totais, eu tenho uma performance inferior. Eu lembro bem que em 2020, quando eu vim fazer a palestra aqui, eu fiz um quadro, eu achei que não cabia aqui, mas só falando, o Estado, desde 2011 para 2012, se financia em receitas extraordinárias para pagar a despesa corrente. Ou seja, eu vou dar um exemplo, saque em depósito judicial, saque do Fundo Previdenciário, quase 4 bilhões, né? E outras mazelas todas, para fazer frente à despesa corrente. Então, isso é teoria básica, né, de finanças. Né? Você nunca pode usar a receita extraordinária para fazer frente à despesa corrente. E aí, esse é o motivo que em 2000, o quadriênio aqui, ele está menor, porque as receitas extraordinárias, eu tive nesse quadriênio, eu tive quase 20 bilhões de reais de receita extraordinária. E, no caso nosso, a gente teve só a receita de 2,4 bilhões, que foi a venda da folha. Então, esse é o motivo que eu tenho uma receita total menor. Mas a receita mais relevante para o Estado, o que é moeda, o que é riqueza do Estado, é o que a gente chama de receita corrente líquida, que agrega a receita tributária e outras receitas. Essa é a mensuração da riqueza do Estado, e essa
teve um comportamento bastante interessante desse último quadriênio. Bom, endividamento. Né, tem candidato falando que o endividamento do Estado aumentou, né, uma das falas que tem sido feita, que o endividamento aumentou. Esse é o quadro que a STN, né, a Secretaria de Tesouro Nacional, observa frente à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o endividamento de um Estado. Então, o limite do endividamento é esses 200%, e o Estado ele tinha esse comportamento, testando a curva, e ele vem caindo sistematicamente. De forma absoluta, óbvio que o endividamento aumentou. Você deixou, desde 2018, o Estado não paga a dívida. Então, o óbvio é, quando você não paga a dívida, essa dívida vai para o estoque, e ele aumenta de forma nominal. É assim que funciona, né? Não tem outra magia em cima disso. Mas ele esqueceu, essa pessoa que está falando isso, esqueceu da relatividade. O que é endividamento segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, nesse caso, o Estado tem sido bastante, vamos dizer assim, cioso desse processo, não se endividou, até porque nem pode. Quando a gente assumiu lá o rating do Estado, ele não permite qualquer endividamento. O Estado não tem capacidade de tomar crédito. Né? E eu tive essa performance de receita corrente líquida nesse período de 46,30. E é isso que explica a melhora. Né? O endividamento está travado, há uma melhora de receita, é por isso que o índice de endividamento reduziu. O estoque de resta a pagar. Resta a pagar, para quem não conhece, só para a gente nivelar, resta a pagar é o seguinte, eu sou Estado, eu tenho um orçamento, está lá previsto, vou comprar 1000 veículos. Então, eu orço, faço a licitação para esses 1000 veículos e falo, olha, aí chega a empresa X, ganhou. Aí eu falo, olha, aí a empresa fala assim, você vai empenhar, que é a segunda etapa de um processo orçamentário, você vai empenhar, a partir do empenho, eu vou te entregar 1000 carros. Quando eu te entregar, você liquida e paga. É assim que funciona, o correto é assim. O que o Estado começou a fazer? Ele orçava, empenhava, recebia os 1000 carros e não pagava. E aí isso fica, como a gente chama de restos a pagar. O Estado tem uma obrigação contra a empresa X, porque ela deu 1000 carros para o Estado. Né? Então, essa situação era a seguinte, nós tínhamos lá em... Eu não estou enxergando, mas aqui, ó, 2019, né, a gente assumiu, era 25 bilhões de reais de resto a pagar. 25 bilhões. Ou seja, você quebrou um monte de empresa que gravitava prestando serviço ao Estado. Você quebrou um monte, porque essa empresa entregou o produto, mas ela não recebeu. Então, imagina quantas empresas quebraram em função disso. Bom, a gente tem reduzido ele sistematicamente, hoje já é 16 bilhões. Isso daqui é uma forma de endividamento. Na realidade, o orçamento virou uma moeda aqui. Resto a pagar virou uma moeda. Eu compro, recebo o produto, mas não pago. É simples assim, tá, gente? É simples assim. Então, imagina quantas empresas não se quebrou por conta disso. Despesa de pessoal, nossa principal despesa. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala que a gente tem que ficar nessa linha. Aí, lá em 2018, ela estava nesse patamar. Hoje, ela já está dentro dessa linha. Ainda é alta. Vocês vão ver que nós, em termos de evolução, comparado com outros estados, nós tivemos a terceira menor variação. Isso é importante, foi bom, no sentido de reter sua principal despesa. Mas vocês vão ver que a receita corrente líquida também com comportamento importante no sentido de melhorar as finanças, né, e fazer um índice melhor. Mas vocês vão ver que, comparativamente, o Estado de Minas Gerais ainda é um Estado que gasta muito, ele está no limite de despesa de pessoal. Você vê que outros estados têm bem menos comprometimento da sua receita com a despesa de pessoal. E por que isso é importante? Porque quanto menos eu tiver comprometimento com despesa de pessoal, mais eu libero recursos para investimento, para prestar um serviço adequado, para construir uma escola melhor, para dar tempo integral para os alunos da escola pública. É isso que faz quando você tem menos despesa com o pessoal.
O resultado previdenciário, eu trouxe ele porque ele é relevante pelas contas do Estado. Né? Quando eu falo resultado previdenciário, é o resultado da previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Ele é deficitário, isso é estrutural, ele foi criado em 1988, o sistema previdenciário de servidores, em 88, já deficitário, então ele é estrutural, e o que você vem fazendo é tentando administrar essa situação. Então, fizemos lá em 2020, fizemos a reforma da Previdência, que injetou no sistema previdenciário mais quase R$1 bilhão por ano, então reduziu o déficit previdenciário de 18 bilhões para 17,3 bilhões por ano. Né? 18 para 17,3. É muito dinheiro. E, no caso da parte que a gente chama de passivo atuarial, déficit atuarial, reduziu em mais de 100 bilhões de reais um passivo que o Estado, todos nós temos, de mais de 500 bilhões de reais, que é fora a dívida pública é ínfima perto do passivo previdenciário que o Estado tem. O Estado tem uma dívida com a aposentadoria e pensão dos servidores do Estado de mais de 500 bilhões de reais. Era mais de 600, com a reforma caiu mais de 100 bilhões de reais. E aí a gente fez só um exercício, se o Estado não tivesse déficit previdenciário, né, se ele tivesse o déficit fosse zero, o resultado fiscal, que é o resultado que importa do Estado, ele seria esse. O resultado fiscal seria este daí. Ou seja, eu teria superávit fiscal durante todos esses anos, né, à exceção de 2015, mas o resto eu teria superávit fiscal. Então, o custo da Previdência é extremamente elevado para um ente público. E aí, como eu não tenho déficit zero, eu tenho efetivamente um déficit previdenciário, o resultado fiscal do Estado é esse, desde 2011. Eu tenho lá, ele em 2012 foi o último ano que ele ficou superavitário, e aí depois foi ladeira abaixo, e aí a gente em 19 pegou e começou a trabalhar, e agora em 21 foi, depois de 9 anos, o primeiro ano que apresentou um resultado fiscal positivo. Bom, eu vou trazer aqui o regime de recuperação fiscal rapidamente, né? Eu acho que é um tema importante, acho que é fundamental a discussão. Antes eu vou falar sobre adesão ao artigo 23 da Lei Complementar 178. Como eu falei, o Estado não pagou suas dívidas desde 2018. Né? E isso eram liminares que o Estado tinha para não pagar a sua dívida. Isso acumulou 42 bilhões de reais aproximadamente. E o que esse artigo 23 fala? Fala, olha, você que não pagou a sua dívida em função de liminar, a gente vai dar uma oportunidade para você. Eu vou refinanciar isso em 30 anos e você vai pagar para mim na mesma taxa que você paga a sua outra dívida corrente. Qual é? IPCA mais 4 ou Selic que for menor. Mamão com açúcar, né? É espetacular. Eu renegocio uma dívida dessa forma e mais, eles foram bonzinhos, eles falam assim, e você não precisa pagar a multa e juros que eu estou te cobrando, porque quando você tem uma liminar, você é tratado como inadimplente para o Tesouro Nacional. Então, como eu falei, é o refinanciamento passivo, e aí eu refinanciei 35,6 bilhões de reais em 30 anos, né? A IPCA mais 4%, limitada a Selic, que for menor, ainda tive um perdão de 6 bilhões de reais, ou seja, mamão com açúcar, um negócio maravilhoso. Só que tem um detalhe, né? Nas letrinhas miúdas, né? Mas você precisa desistir dessas liminares. Óbvio, eu estou refinanciando, eu quero que você desista. O Tesouro Nacional, você pode, maravilha, essa taxa é ótima. Aí eu falei, mas se eu desistir, eu vou ter que pagar. Esse serviço é 2,2, mas se eu desistir, eu vou ter que pagar, eu tenho um estoque de 118 bilhões, e tenho que pagar por ano quase 11 bilhões. Fora os 2,2 que eu mostrei ali, eu tenho que pagar mais 11 bilhões. O Estado não tem capacidade de fazer isso, o Estado não tem como fazer isso. Ele não tem dinheiro, senão ele vai, aquele resultado fiscal que virou positivo, ele vai cair para negativo de novo. Então, por isso que a gente entende que o regime de recuperação fiscal é fundamental, porque ele vai fazer com que esses 10,9 bilhões, no primeiro ano eu não pague nada. No segundo ano eu pago 11% desse 10,9. No terceiro ano, 22%.
E é o tempo, vocês lembram que a recuperação do resultado fiscal, ela tem um dinamismo próprio, ela não é assim, de um ano para o outro eu vou conseguir 10,9 bilhões de resultado fiscal. Eu preciso de tempo para conseguir acomodar a volta do pagamento da dívida. E aí, por isso que a gente entende que o regime de recuperação fiscal é importante. Ele é análogo a uma recuperação judicial de empresas, foi criado para estados superendividados. Quem já está nele? Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas, a gente está tentando. A gente está tentando, não está conseguindo não, mas está tentando. Né? E pré-requisitos, infelizmente, o Estado, todos os pré-requisitos é de um Estado que ainda precisa se arrumar, com uma receita corrente líquida menor que a dívida, despesas correntes superiores a 95% da sua receita corrente, que é a riqueza de um Estado, caixa menor que as obrigações contraídas. Então, isso tudo, esses pré-requisitos, a gente passa com galhardia, infelizmente. E aí, como é? 9 anos, como eu falei, 9 anos para voltar a pagar a dívida plena, né? 1 ano não paga, e a escadinha que eu falei, 100% de desconto no primeiro ano, e 11, 22, e assim sucessivamente. Isso faz com que você consiga, dentro do seu planejamento de retorno de um equilíbrio fiscal, você consiga acomodar a volta de pagamento da dívida. E como é? Primeiro, lembra que eu falei que 20% da dívida, no caso, 21% da nossa dívida, é em moeda estrangeira? Moeda estrangeira? Obrigado. O Estado tem alguma receita em moeda estrangeira? Não. Mas 21% do seu endividamento é em moeda estrangeira. Bacana, não é? Então, aquela flutuação que o dólar saiu de 3 para 5, o Estado tem que assimilar esse processo. E aí, no regime de recuperação fiscal, você faz um liability mesmo. Você pega um liability management. Você pega a sua dívida em dólar, né, LIBOR, dólar, caríssimas, caríssimas, e você transforma em IPCA mais 4, sem custo. Gente, é um espetáculo, né? Eu, pelo menos, acho. Eu garanto que vocês aqui, executivo financeiro, Léo, se você tivesse uma coisa dessa na CEMIG, não é? É espetacular. Você sai IPCA mais 4. É impressionante. Então, essa é uma das ruindades do regime de recuperação fiscal. É isso daí, essa é uma das ruindades que tem o regime. Teto de gasto. O Estado quebrado, tem sentido eu falar que não tem teto de gasto? O Estado não tem dinheiro. Não, mas eu quero gastar acima do que a inflação faz, porque eu acho que tem que ser assim. Não importa o que eu faça, eu acho que tem que ser assim. Então, essa é mais uma ruindade do regime de recuperação fiscal, teto de gastos, que nada mais é que o gasto do Estado se comportar de acordo com a inflação. Simples assim. Medidas de pessoal que já foram superadas. Reforma da Previdência, Previdência complementar, o Estado já superou essas medidas de pessoal, então não temos mais que trabalhar essa questão. E precisamos da desestatização, no caso, da Codemig, isso é fundamental. A Codemig é o maior ativo do Estado, né? Se bem que a CEMIG agora, depois da recuperação da CEMIG, né? O nosso amigo Léo lá, a CEMIG, quando eu cheguei valia 8, hoje está 31 bilhões, né? Então, 33 bilhões, né? Então, eu sempre falei que a Codemig era o maior ativo. A CEMIG já começou a chegar perto da Codemig. Então, a Codemig é a única que está dentro do regime de recuperação fiscal como processo de desestatização, e ela é fundamental, né? Ela vale algumas dezenas de bilhões de reais, né? E ela vai ajudar exatamente ao Estado a reduzir o seu serviço da dívida, porque aquele serviço da dívida de 10 bilhões e meio mais 2 bilhões e 200, ou seja, algo como 13 bilhões, não cabe no orçamento do Estado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, eu preciso reduzir esse serviço. Para eu reduzir, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar o estoque de dívida. E num volume bastante relevante. Para eu fazer isso, né, eu vou lá, vendo um ativo e compro dívida, que é o correto, né? Você está vendendo um ativo não para despesa corrente, você está vendendo um ativo para reduzir o seu endividamento. Então, a Codemig vai servir para isso daí, no sentido, senão a situação fica mais... Não se equaciona. E regularização dos restos a pagar, que eu falei, é uma situação bastante caótica do Estado nesse sentido. Bom, agora a propaganda do Estado, né? Investimentos em educação e saúde, maior investimento já feito, né? Isso em 2021, maior investimento já feito no Estado. CEMIG, mais uma vez, chamando o Léo ali, desinvestimento, foco em Minas Gerais, maior programa de investimento
22,5 bilhões do quadriênio 21 a 25. Estado transparente, o estado mais transparente do Brasil, infraestrutura, concessões de rodovias, né, Rodoanel, a gente teve há 2 semanas atrás, né, na B3, não foi na B3, um foi na B3, o outro não foi, porque teve na Justiça, enfim. Mas saiu a concessão, o Rodoanel, com todas as suas implicações, as estradas, 2 bilhões de investimento, hospitais regionais, enfim. Isso é a visão de futuro para o Estado em termos de investimento em infraestrutura e privatização, como eu falei, dentro do regime de recuperação fiscal, a CUDEMIG. Esse, eu prometo, é o último slide. Eu falo assim, por que, eu até escrevi um artigo sobre isso, por que o Estado, por que contas públicas são tão importantes, né? Por que um ajuste fiscal é necessário, né? Aí, as pessoas acham que o ajuste fiscal é o fim, né? É o fim em si mesmo. Não, o ajuste fiscal é o meio. O ajuste fiscal ele não é o objetivo final de uma gestão pública. O objetivo final, o Júlio colocou isso, o objetivo final de uma gestão financeira adequada é para que você faça o objetivo da empresa, porque você faça o objetivo do Estado. O objetivo do Estado é prestar serviço. Ele não tem outra obrigação, ele não tem que ser dono de empresa. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter educação, ele tem que ter saúde, ele tem que ter ensino integral, escola em tempo integral. Ele tem que ter uma saúde de qualidade. É isso. Ele não tem que ter outra coisa. Ele tem que dar segurança jurídica, né, para que o investidor venha, acredite no Estado. Né? Então, isso tudo, o porquê de ajuste fiscal, o porquê das contas públicas, porque ela é fundamental para as pessoas acreditarem que aquele Estado, que aquele país é sério. Porque a coisa pior que tem, gente, é um investidor, um contribuinte, não acreditar mais naquele país, naquele Estado. Ele vai embora. Ele vai embora, ele procura outro Estado, procura outro país. Então, é fundamental. E esse investidor, ele traz o quê? Ele traz emprego. Né? Ele fomenta a economia local, regional. Então, é por isso que você tem um Estado com contas consistentes, que tenha capacidade de interagir de forma segura com o contribuinte, né? Presta um serviço melhor à sociedade. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, era isso. Desculpa, eu acho que eu me alonguei muito. Muito obrigado, Júlio, mais uma vez. Obrigado, IBF, pela oportunidade de poder falar. Fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. A gente agradece. Pedimos, então, o retorno da mesa. Então, agradecemos aí a palestra do secretário Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem é da área financeira, soa bem os comentários, a palestra que foi feita. Nós vamos abrir para perguntas agora. Quem tiver interesse, só pedir o microfone e pedimos para identificar o nome e a entidade, a empresa que representa. Eu vou começar perguntando, Júlio, aproveitando, né, que eu já estou com o microfone, vou fazer uma pergunta tanto para o secretário, e também vou fazer uma pergunta, aproveitando a presença do vice-presidente do BDMG, o senhor Gabriel, também para aproveitar a presença. Primeiro, então, sobre o plano de recuperação fiscal, tem plano B? Se a gente viu que o governo tentou 2 anos passar o plano de recuperação fiscal e não conseguiu, agora temos eleição, a possibilidade do Zema ser reeleito, mas, ok, se não conseguir repasse, qual que é o plano B? Como é que a gente fica com o plano B? E, aí, aproveitando depois e passando para o Gabriel, né, qual que é o alinhamento do BDMG com essa visão? Hoje, na capa do Valor, está falando que tem 67 milhões de brasileiros com contas em atraso, e aí, falando de pessoa física, no BDMG muito também com pessoa jurídica, como que é o alinhamento do BDMG com essa situação do Estado? Então, por favor. Bom, perguntando se tem um plano B. Não existe plano B para 114 bilhões de reais de dívida. Eu não conheço. A gente vai tentar, vai insistir. Eu acho que, aí assumindo a culpa, né, o Estado talvez não se comunicou bem, né, com a sociedade, não interagiu bem com a Assembleia,
enfim, a gente que estuda a questão não consegue enxergar um plano B, não buscamos todas as variações possíveis para um plano B. E pedimos, inclusive, para as pessoas que falam, não precisa, falei, não tem problema, apresenta uma solução plausível e técnica. Uma solução de, não, vai lá em Brasília e negocia. Isso não é solução técnica. Brasília não negocia, pelo menos, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é a responsável pela gestão da dívida pública federal e estadual, ela não negocia, ela negocia com base em uma lei. A lei está dada. Ela não tem capacidade de extrapolar o que a lei. Então, falar, vai perdoar a dívida, vai fazer isso, vai fazer... Encontro de contas da Lei Candir. Eu não sabia, tinha esse mito aqui, né? Como eu apanhei, porque eu fiz o acordo de 8,7 bilhões de reais da Lei Candir, porque eles falaram, essas pessoas falaram, não, o Estado tem direito a 136 bilhões de reais de ressarcimento da Lei Candir. Aí você começa a ver o cálculo desses 136 bilhões de reais, assim, é estapafúrdio o processo. O acordo foi, primeiro, o TCU falou, não há dívida, nós auditamos, não há dívida com relação, pegaram o que a União falou, e não há dívida. O STF chancelou esse processo, e aí a gente é criticado porque assinou um acordo, porque tinha 136 bilhões de reais, porque não fez um acordo de quitar a dívida do Estado com esses 136 bilhões. Assim, chega essa surrealidade, né? Então, eu falei, não, essa discussão ela não é técnica. Ela não é técnica. Então, apresente um equacionamento. A gente não é dono da verdade, né? A gente tem uma equipe que trabalha há mais de 10 anos com a dívida pública mineira, lá na Fazenda. Tem uma equipe, mais de 10, não, mais de 15 anos. E eu cheguei para os técnicos, eu falei assim, vem cá, eu não quero influenciar, não. Se você falar para mim que existe uma outra alternativa, a gente busca. Ele falou, não tem. O regime de recuperação fiscal é uma única forma de equacionar. Então, não é o secretário de Fazenda que está falando. É um técnico que analisou, que trabalha com isso há 15 anos, um economista, alguns economistas que são profundos conhecedores, falam assim, não tem outra solução. Aí as pessoas falam, não, tem outra solução, e não trazem a solução. Eles não vêm e falam assim, olha, falar que, não, você vai a Brasília e negocia com o presidente da República, com o Ministério da Economia, para não pagar essa dívida. Gente, os estados devem quase 1 trilhão de reais, somando todas as dívidas, o endividamento, quase 1 trilhão. Se vai perdoar Minas, não vai perdoar São Paulo, não vai perdoar Rio, não vai perdoar Espírito Santo, não vai perdoar Rio Grande do Sul, vai só perdoar Minas, porque Minas é mais bonitinho do que... É muito sem noção alguém que fala um negócio desse. Então, assim, trazendo de forma séria e técnica, a gente conversa. Até agora eu só vi discurso. A gente foi, até agora, o único que apresentou. É isso por causa disso, disso e disso. Né? Então, não existe plano B. Pelo menos para a gente, não existe plano B. Bem, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui compartilhando essa mesa com o Júlio, com o Gustavo. Parabéns pela apresentação, Gustavo. A gente pôde observar aí ao longo da tua apresentação quantas entregas foram feitas nesse período. E eu queria fazer um depoimento que eu acho que é extremamente importante. Você falou nos porquês, né? Nós fomos beneficiados com esse trabalho que vocês fizeram de recuperação do caixa do Estado. Nós, há 11 anos, não tínhamos uma elevação do rating do BDMG. E como as empresas de rating, apesar do BDMG ser uma empresa independente, elas normalmente avaliam também as contas do Estado. E o trabalho que foi feito pela Secretaria da Fazenda fez com que a percepção dessas empresas se modificasse, a ponto de, após 11 anos, a gente ter o nosso rating elevado, né? E o que significa isso? Quais são as consequências de uma elevação de rating? Que a gente capta mais barato e pode emprestar mais barato. Então, nesse período, o BDMG teve um papel importante na recuperação da economia do Estado, principalmente na época das chuvas, né? O Estado ficou literalmente embaixo d'água. E o BDMG, com o apoio do Gustavo, com o apoio da Secretaria, conseguiu disponibilizar para boa parte das pessoas jurídicas das cidades afetadas linhas de crédito muito baratas. Para vocês terem uma ideia, nós emprestamos a 0,5% fixo. Ou seja, isso
só o BDBG conseguiu fazer, fruto do alinhamento com a Secretaria de Estado, de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente prestou este papel às cidades que foram atingidas, e eu posso garantir a vocês, salvamos muitos comerciantes, muitos industriais. Então, este alinhamento com o Estado, que é a pergunta, eu posso dizer que está muito afinada. Gustavo é o nosso conselho fiscal, então a gente tem aqui uma interlocução muito próxima e muito profícua. Eu agradeço, o Marcelo Bonfim não pôde estar aqui hoje, mas pediu para agradecer e te parabenizar pelo trabalho, Gustavo. Boa noite à mesa, boa noite, senhor secretário. Eu sou o Márcio Medina, do Gaia Silva Gaed Advogados. Os dados, muitos deles me surpreenderam, com destaque para a quantidade de servidores públicos, 633 mil. Minha pergunta é no sentido de que o gasto per capita com o servidor ativo, Minas Gerais estaria dentro de uma média razoável? E, complementando a pergunta, qual a perspectiva do uso da tecnologia, né, a informática, apps, uso por meio de smartphone, que possibilitem à população, o cidadão, ter acesso a serviços ou a tratativas, procedimentos junto ao Estado, pode representar uma não necessidade de aumento, de contratação de mais servidores, se manter, né, a quantidade de servidores, trazendo uma economia, né, com folha e assim por diante e tal. E até outro, para concluir, em relação a alguma, digamos, depuração de folhas, como com relação a servidores que acumulam cargos irregularmente e tal. A intenção é essa, a pergunta com relação ao uso da tecnologia, como reduzir esse gasto com folha. Bom, 630 mil é ativos, inativos e pensionistas. Ativos são 300 e poucos mil servidores ativos. Essa questão ela é importante. Vamos lá. Primeiro, hoje não se tem mais aumento de servidor. Você está estabilizado com tendência a diminuir exatamente em função da utilização de tecnologia. Vou dar um exemplo. Nós vamos fazer concurso para auditor fiscal, né, agora. O auditor fiscal, no ápice, ele tinha, acho que quase 2.000, eram quase 2.000, né? 2.300. Com o concurso que a gente vai fazer, ele vai para 1.300. Então, isso já é reflexo da utilização de tecnologia, né? Você tem uma redução bastante, e olha que é uma mão de obra relativamente ao Estado, e eu vou responder a segunda pergunta, até de um salário mais elevado, mas isso já faz com reduz. Se você for na média, o salário de Minas não é o mais alto nem o mais baixo. Ele tem algumas situações específicas que são destacadas, mas, na média, ele tem um salário menor. Menor não, da média. Então, assim, com relação ao turnover desse pessoal, eu já posso te falar que ela já está numa relação de 0,8, 0,9 para 0,8, e tende a reduzir cada vez mais, uma vez que os processos tecnológicos estão ajudando nisso. Agora, uma coisa importante, por exemplo, o auditor fiscal é um cargo que só o Estado pode fazer, né? A escola pública, só o Estado pode ter. Nós temos 2.000 e tantas escolas públicas. Então, nós temos que ter professor para essas escolas públicas, né? A aula remota, sim, mas ela não vai suprir toda a situação. O médico do Estado, enfim, o policial militar, o contingente de policial militar é muito grande, policial civil, corpo de bombeiros. Então, assim, o core do Estado é o que ocupa o maior número de... A educação é o maior demandante, né? Tem hoje 85 mil, se não me engano, servidores ativos. Eu tenho 50 e poucos mil policiais militares. Algo como 8 ou 10 mil corpo de bombeiros. Então, você tem, o core do Estado é o que ocupa o maior número de servidores. Os outros, em menor número, eles estão sendo cada vez mais... a tecnologia da informação está trazendo cada vez menos necessidade de reposição. Só que isso é um processo longo, e você tem que respeitar a lei. Você não pode simplesmente exonerar servidor, demitir aposentado, né, exonerar pensionista. Então, você é advogado, sabe disso, você não pode, o Estado só pode fazer o que a lei permite, diferente da iniciativa privada. Então, o desejo de ser mais rápido é grande, porque, sim, é um custo caro à sociedade,
né? A sociedade é que paga os servidores, né? Então, ela quer que o Estado seja ágil, que preste o melhor serviço e não comprometa toda a sua arrecadação com pagamento só. Ou seja, o Estado vira o fim e não o meio, porque o Estado tem que ser o meio, né? Ele arrecada e presta serviço. Ele não é o fim. Aí eu arrecado e pronto. Porque aqui estava desse jeito. Eu ocupava quase 70% da receita do Estado para pagar a despesa pessoal. Então, é isso. Mas ainda temos que evoluir nisso. Boa noite a todos. Eu sou contadora de uma indústria moveleira. Uma das coisas assim, que mais onera para a gente em termos de tempo são as declarações, como o senhor disse no início. Essas declarações, tais como DAP, DCDA, Sintegra, já são bem ultrapassadas em relação à ASF, né, que a gente entrega. Então, assim, eu fiquei satisfeita quando o senhor disse que isso vai acabar, né? Porque a gente perde muito tempo informando coisas que já foram informadas no SPED, né? Então, isso realmente onera muito tempo de nós que trabalhamos no operacional, né? Isso onera muito para nós. Eu agradeço mesmo que isso vai acontecer, viu? Essa redundância é uma coisa que a gente viu. O CRC participou do processo de simplificação tributária quando a gente fez. Ele foi um dos atores. E eu quero dizer assim, essa questão de redundância é onde a gente está querendo atacar. Não tem sentido uma informação que a gente já tem, a gente pede um relatório para vocês, que dá muito trabalho. Então, a linha vai ser essa, tá? E pode contar, assim, a gente está aberto a novas sugestões. Se for possível, vamos lembrar que nós temos uma legislação também, que não é só um ato discricionário do secretário de Fazenda. Às vezes tem situações em que a própria legislação exige aquele relatório, mesmo ele sendo redundante. Mas tudo que a gente puder fazer infralegal, né, ou seja, uma situação de regulamentação por parte do governador, por um decreto ou uma resolução da Secretaria de Fazenda, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer. Boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, eu sou assessora de investimentos na InvestSmart. E a minha dúvida é com relação ao que o senhor disse sobre a dívida estar também atrelada a dólar, e o Estado não arrecada em dólar. Mas a base para esse cálculo de arrecadação, visto que nós temos empresas exportadoras dentro do Estado, ela acaba sendo afetada também pela variação cambial quando há esse tipo de aumento, né, de flutuação. Não faria sentido manter parte da dívida em outras moedas, tendo em vista isso, né, entendendo como é essa geração de receita, esse faturamento dentro do Estado das empresas que a gente tem aqui? Ela pode até ser, a gente, nesse caso, em função de um custo de dívida, a gente vai fazer 100%. Pode até acontecer, mas eu te garanto que não é 21%. Eu não tenho, eu tenho certeza absoluta. Primeiro, assim, há uma mitigação desse processo. Você pode até ter uma commodity, uma mineradora, enfim, uma siderúrgica que exporta. Você tem essas situações, que tem alguma elasticidade nesse processo cambial. Tem sim, mas ele não é 100% elástico, não. Tá? Ele não é, não. Pelo contrário, ele é muito mitigado no pagamento de ICMS. Aliás, ele é bastante mitigado no pagamento de ICMS. Então, não tem sentido. É preferível correr esse pouco que existe, manter a moeda real, do que se endividar em dólar. Na realidade, a gente não pode ficar culpando sempre o passado por causa disso. Eu lembro que esse endividamento em dólar foi uma questão generalizada nos estados. Houve, à época, ali 2011, 2013, o Estado do Rio de Janeiro fez isso também, um endividamento em dólar por um custo de taxa bastante razoável frente a uma Selic de 20 e poucos %, em que isso de custo de captação fora o custo do crédito. Então, havia uma correlação que fez muitos estados se endividarem em moeda estrangeira. Eu mesmo, no Rio de Janeiro, eu era gestor do regime de previdência de lá, a gente fez uma emissão de bonds em dólar nos Estados Unidos, mas aí sim, eu tinha uma correlação direta. As receitas de royalties, ela é diretamente, não há nenhuma mitigação, ela é diretamente proporcional em dólar. Então, a arrecadação é proporcional ao dólar. Então, nesse caso, havia um casamento, um hedge muito, quase 100% redeado. Mas
No Estado de Minas, não. Mesmo tendo esse comportamento que você falou, ele é muito distante para se refletir num risco de se endividar com moeda estrangeira. Boa noite a todos. Também sou Gabriela Maciel, do Madeira Advogados. Queria parabenizar primeiro o secretário pela apresentação. E eu trabalhei no Rio de Janeiro há alguns anos e eu acompanhei com certa proximidade a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, lá em 2017, com a 159. E, na época, alguns relatórios do TCE vinculavam o desequilíbrio fiscal do Estado a uma concessão irrefreada de renúncias fiscais, benefícios fiscais. E a gente viu essa tentativa do Rio de usar políticas tributárias de renúncias fiscais como políticas públicas para fim de desenvolvimento regional, mas sem um controle efetivo de qual retorno essas políticas, de fato, dariam, e as renúncias atingindo patamares aí bilionários. Fazendo um paralelo aqui com o Estado de Minas, qual o impacto o senhor acha de políticas tributárias de renúncias? Qual o impacto essas políticas tiveram, efetivamente, se tiveram, na situação de desequilíbrio que o Estado está hoje com a dívida de 114 bilhões? Primeiro, então, você estava lá, você viu o tanto que eu apanhei lá na época do regime de recuperação fiscal, porque eu fui um dos idealizadores da 159, né? Tanto é que a 159, que vem, obviamente, antes da 160, que é a questão de você confasar todos os incentivos fiscais, na 159 ela vem lá escrito que os estados deverão reduzir em 20% ao ano os seus incentivos fiscais. Aqui, a 159 ela foi feita, gente, para o Estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei junto do Tesouro Nacional, no Congresso Nacional, durante 4 meses, toda semana, no Congresso em Brasília, para exatamente discutir isso. E um dos pontos que a STN, que o Tesouro Nacional colocou, à época, foi a redução dos incentivos fiscais. O Rio, e eu concordo com você, havia uma coisa desenfreada, houve muito isso. Final da década de 2000 para início da década de 2010, você teve uma situação bastante anômala. Se saltou de algo como 6, 7% da sua RCL de incentivo fiscal para 20 e poucos por cento em um pouco espaço de tempo. E isso, você não faz isso sem conseguir, você não consegue controlar um movimento nessa dinâmica. O caso de Minas é diferente. Por que o caso de Minas é diferente? Bom, só para você ter uma ideia, tá? A média de incentivos fiscais versus a arrecadação, eu falei RCL, sobre a arrecadação de ICMS, desculpa. A média é de 18,4% aproximadamente. O Rio está quase 24%, 25%. Mas a questão dele foi a dinâmica desse processo, e foi realmente de forma bastante desenfreada. Aqui em Minas não, é um processo consistente, né? Minas, a média é de 18%, Minas eu acho que está com 10%, 9% ou 10%, a média Brasil 18%, Minas está com 9% ou 10%, se eu não me engano, e vem sendo feito de forma sistêmica. Né? Não foi num arroubo, numa iniciativa, olha, agora eu tenho um secretário de Desenvolvimento Econômico que ficou maluco e quer fazer incentivo fiscal para todos. Agora, o incentivo fiscal é necessário. Né? Eu tenho o que a gente chama de gasto fiscal, nesse caso, gasto tributário, algo próximo a 10 bilhões de reais, 9 bilhões, 10 bilhões de reais por ano. Não foi isso que quebrou o Estado. Não foi isso. O que quebrou o Estado foi eu aumentar, por exemplo, o salário de um servidor de um ano para outro em 100%. Isso ocorreu em 2014. Foi aumentar, em 2016, o salário do maior grupo de servidores em 67%. É que a maior despesa do Estado é isso. E outra, o ambiente que a gente vive infelizmente, de guerra fiscal. Eu tenho um Estado que é um imã de investimento, que é São Paulo. Se você não agir sobre isso, imagina, as estradas de São Paulo, a renda per capita de São Paulo, os insumos em São Paulo, a mão de obra em São Paulo, tudo isso, São Paulo, eu sou vizinho de São Paulo. Então, se eu não entrar nesta guerra, eu vou cada vez ficar mais para trás dos outros. O que eu posso te falar é que, e não é de agora, isso é uma política, muito em função de um grupo que está lá, que entende efetivamente o que está fazendo, é uma política da área da Receita Estadual que entende como fazer um processo de incentivo fiscal. E as contrapartidas são monitoradas. Para um incentivo fiscal acontecer, eu tenho que gerar uma renda tal, eu tenho que gerar tantos empregos,
né? E isso vem acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se eu posso dar, mas, Leônidas, sinto muito, eu vou dar. Cervejaria. Hoje, a maior cervejaria do país, eu não vou falar qual que é, né? Ela tem a maior operação aqui em Minas Gerais, por causa de um incentivo fiscal. O que aconteceu com as outras cervejeiras? Vieram para cá. A Heineken veio, a Imperial veio, a Taipava veio, né? E por quê? Porque a gente deu um incentivo e, na realidade, eu consegui atrair mais empresas e eu melhorei a minha arrecadação. Você viu no gráfico que a gente apresentou, a gente não aumentou impostos, mas a arrecadação melhorou. Então, isso tem a ver com uma política bem feita e orgânica de incentivo fiscal. Lembrando que essa política não foi feita para essa atual administração, e eu elogio, ela é feita durante muitos anos, já por esse grupo de servidores que realmente entendem efetivamente como funciona o incentivo fiscal. Bom, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu me senti aqui num evento da área privada, né? Por alguns pontos importantes. Primeiro, não sei se vocês perceberam, na área financeira a gente tem um alto nível de digitalização, né? E eu vi o Estado digitalizado. Inclusive, essa digitalização chegando até o agronegócio. E isso a gente vê pouco, né? Então, primeiro, parabéns pela iniciativa de trazer essas tecnologias para dentro do Estado, porque a gente sabe que é uma tendência da área financeira, uma tendência da área de negócios, e que acaba com a redundância, né, igual ela falou. Então, parabéns pelo trabalho. Segundo ponto, igual você renegociou sua dívida em dólar, nós da área privada, a gente trava o dólar quando a gente faz a importação, faz o hedge, né, porque, então, muito parecido. Então, acho que decisão acertadíssima. A questão da transparência. Nós que lidamos com investidores, empresa que vai fazer a IPO, os investidores perguntam para a gente a questão da transparência e é fundamental, e o Estado mostrou isso. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o aumento do rate, que eu acho que isso é a chancela de terceiros de que o trabalho está sendo feito e realizado. Inclusive, aumentando a questão do BDMG, logo quando teve a pandemia, o BDMG nos chamou e falou assim, eu tenho aqui o BDMG Saúde, a mesma taxa que você pegou lá. Aí nós pegamos e fizemos o respirador. Nem sabíamos que iríamos fazer o respirador e fizemos, né? Então, é isso que chega até a gente. A questão da recuperação fiscal, do mesmo jeito que uma empresa entra em recuperação judicial, eu acho que é certíssimo o Estado realmente fazer conta, e tem que fazer, e falar, eu não consigo pagar isso daqui, tem que ter recuperação, e tem que ter uma escala correta de fluxo de caixa. E eu fiquei, de tudo que eu escutei aqui, eu fiquei impressionado com o orçamento base zero, porque eu trabalhei na Ambev, junto com o irmão do Henrique Paim, e o grande ponto forte das empresas privadas é o orçamento, e chama-se exatamente orçamento base zero. Então, eu fiquei muito impressionado com a sua apresentação. Em janeiro de 2020, você trouxe desafios. Eu acho que nem você sabia o tamanho do negócio que era, em janeiro de 2020. E agora, em 2022, você poderia trazer justificativa ou resultados, e você trouxe resultados. Então, eu acho que o Estado de Minas essa apresentação tem que ser mais divulgada no Estado de Minas, porque eu acho que isso reflete um trabalho em conjunto. E ainda coloco aqui uma variável que só você tem, que nós da área privada não temos, que é a questão extremamente, que é a questão política da coisa. Fazer isso com estresse político também não é fácil, né? Então, eu fiquei muito feliz e estou saindo daqui surpreendido. Eu estou me sentindo aqui numa... Já falaram para a gente aqui a Uzi Minas, a Localiza, a Ângulo, e o que eu escutei aqui é como se eu estivesse escutando de uma empresa privada aberta SA. Então, queria te dar os parabéns à equipe que está aqui, que eu acho que é um trabalho espetacular, né? E eu queria só te fazer uma pergunta. De toda a sua experiência na área pública,
né, e agora nós estamos em eleição, efetivamente, se o gestor público tiver seriedade e quiser fazer, ele tem condição de fazer, não é isso? Bom, Júlio, obrigado. Respondendo sim, ele tem algumas amarras, você vai até um limite, porque há muito... mato alto, né? Quando você tem mato alto, você consegue, quando você chega, você se esforça, você consegue aparar uma parte. Mas tem uma base que aí sim você precisa de outros atores. Não basta só uma vontade, uma iniciativa. A gente viu isso aqui de forma bem clara. O executivo sozinho ele não consegue resolver, ele consegue fazer muito, foi o que a gente fez. Mais do que isso, aí eu preciso de mais agentes ajudando no processo. Então, dá para fazer? Dá para fazer. A gente fez isso, como você falou, com adversidades na Casa Legislativa, com pandemia, com rompimento de Brumadinho, enfim, com várias adversidades, chuvas nunca vistas, enfim, 50, 60 anos de chuvas, enfim. Mas tem uma questão que eu queria colocar. O governador, quando ele chamou toda a equipe, ele chamou a equipe, não tinha nenhuma indicação política. Não houve nenhuma indicação política. Todo o processo, eu passei por um processo seletivo, o secretário de Educação, a secretária de Educação, o secretário de Saúde, enfim, todos passamos por um processo seletivo. Não houve indicação política. E uma liberdade de ação. O Estado, o governador, deu toda a liberdade de ação. Então, você faz aquilo que você acha que é o melhor, nos limites que a legislação permite. Então, você faz dentro disso, você pode fazer. Então, aí você tem muito espaço. Aí você corta o mato alto. Agora você precisa de outros parceiros, né, no processo. E mais uma pergunta. Gustavo, eu queria saber se você vai entregar mais dinheiro para o BDMG financiar a gente com linha subsidiada, né? Mas você não pode falar isso aqui. Agora, né? E eu queria a sua opinião com relação ao cenário. A gente já está começando agora a área financeira, começar o orçamento para o ano que vem. E eu queria, pela sua experiência, pelo que você tem vivido no mercado, como é que você acha que vai ser 2023? Olha, coincidentemente, hoje nós estamos falando sobre isso no banco lá, com o nosso economista-chefe. 2022, pelo menos até o momento, Minas tem se saído melhor do que o Brasil, né? E as perspectivas para 2023 são positivas. Logicamente que a gente não está imune às restrições externas que vamos ter, juros altos, isso certamente vai afetar, mas as nossas expectativas são muito positivas com relação a Minas Gerais. Minas crescerá da mesma forma que 2022, 2023 crescerá mais do que o Brasil. Bom, nesse momento, convidamos o presidente do IBF, Júlio Damião, para fazer uma entrega de uma lembrança especial ao nosso palestrante, Gustavo Barbosa, agradecendo a sua participação e presença aqui no evento do IBF. Deve ser um vinho, viu? Para o senhor aproveitar para fechar as contas. Um vinho espanhol. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos o evento, a presença de todos. Esperamos revê-los em breve aí num próximo evento. Uma boa noite a todos.